para você que me acompanha aqui pela TVGC. Eu sou Esther Centenaro e começa agora o meu programa Olhares. E é com grande satisfação, uma gratidão enorme que hoje eu estou aqui na casa do Alisson e da Maíra e da pequena Heloíse. Né, Elo? Eu falo e ela fica olhando para mim. O Alisson e a Maíra, ambos, têm deficiência visual. O Alisson teve um deslocamento da retina aos 7 anos e perdeu a visão do olho direito. E aos 8 anos do olho esquerdo. Já a Maíra, a causa disso tudo foi um glaucoma em decorrência de um erro médico, resultando na perda da visão ao longo da vida. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, Alisson, conta para nós um pouquinho da história de vocês, como é que vocês se conheceram. A história é longa. Bom, começando que eu sou natural de Goiás, é uma cidade chamada Rio Verde. E naquela época de 2012 para 2013, eu comecei a ter contato com computadores, que até então não sabia dominar, lidar com isso. E durante descobri uma rede social, um chat que era voltado para pessoas com deficiência visual. E no intuito de me inteirar mais sobre alguns assuntos e ter uma rede, mesmo que virtual, de amigos, né, com a mesma, que compartilhasse a mesma deficiência que eu me encontrei com a Maíra naquele chat. E a gente começamos a conversar e acho que durante meio ano a gente conversamos bastante. E daí no final do ano de 2000, início de 2013, nós firmamos um namoro virtual e foi até meados de 2014, quando eu vim conhecer ela aqui em São Miguel do Oeste. E daí em diante, ela foi para minha cidade algumas vezes, conheci a minha família, e depois em 2016 eu vim passear, conhecer os pais dela aqui em São Miguel do Oeste. E daí acabei, uma coisa puxou a outra, consegui uma bolsa de estudos aqui na universidade e acabei ficando por São Miguel. Então eu moro em São Miguel vai fazer 5 anos, né, desde 2016. Então largo mais dessa moça. Não, estamos juntos aí então desde 2013, pode-se dizer, né? Olha. E assim, para o pessoal de casa entender, eles moram sozinhos, né, Alisson? Literalmente Maíra? sozinhos. Eles têm a Heloísa de 5 meses. E como eu sempre coloquei aqui no meu programa, que o intuito é mostrar não só a deficiência dos meus entrevistados, mas mostrar o dia a dia, né? Falar um pouquinho do dia a dia. O que você fala para quem está nos ouvindo, ou você, ou a Maíra, em relação ao dia a dia de vocês? Eu tiro assim que muitas das coisas que as pessoas podem imaginar que é impossível, isso é só ter, de repente, elas estarem na mesma condição e terem que, de fato, desenvolver uma atividade doméstica, por exemplo, né? Imaginar, assim, que nós, como pessoas com deficiência visual, temos perfeitamente capacidade de cuidar bem de uma casa, fazer o nosso almoço, lavar a nossa louça, a nossa roupa, isso tudo nós fazemos, não tem impedimento algum para isso. Pode haver exceções, que algumas pessoas com deficiências visuais tenham dificuldade para isso. Entretanto, eu acho que o estímulo maior vem de casa, né? Desde o início, se você é habituado em fazer isso vai se tornando um costume. Uma rotina, né? É uma rotina, isso, justamente. Uma rotina que você não vai mais ter aquela dificuldade, aquele medo de lidar com o fogo, lidar com a faca, lidar com o garfo. Isso não é perigo para nós, né? Isso não existe, né? Antes, a Maíra me comentou, em off, antes da gente começar a gravar, sim. Eu disse, que princesa, né, quando vocês trouxeram a nenê, e daí, não sei, me lembro se foi a Maíra ou se foi você, que quando as pessoas dizem, meu Deus, mas são loucos de deixar eles criar uma criança, ou terem essa criança, né, o que você fala? Isso tudo é um preconceito com o real sentido da palavra, né, porque veja bem, o fato de termos a deficiência visual não é um elemento que nos incapacita de cuidar de uma criança. Exatamente. Isso tudo existe meios, né? Existem meios, por exemplo, como exemplo, nós não vamos lidar nos mesmos meios convencionais que as pessoas que enxergam para... Mas para pingar um remedinho, ela tem que tomar um remédio, um conta-gota, nós não vamos ter condição de contar aquelas gotas de forma visual, obviamente que não.
Entretanto, nós descobrimos outros métodos, por exemplo, a utilização de um copo descartável para ouvir as gotas caírem no fundo. Então, a gente sabemos muito bem quando a gota caiu, a gente temos a percepção, tá? Então, para trocar o neném, para limpar, enfim, isso tudo são situações que nós vamos... Vai se adaptando. Vai se adaptando à medida que a nossa necessidade permite, né? Obviamente, nós, um momento ou outro, vamos depender da visão de alguém, né? Mas isso, acho que a rede de amigos, de familiares que nós temos, pode suprir bem isso. Então, no mundo, eu acho que ninguém nunca... não vai existir um ser humano na Terra que nunca vai precisar de ninguém. Né? Eu acho que é difícil... Indiferente da condição física, Indiferente da condição física. Eu acho que é impossível um ser humano nunca precisar do outro em nada, em absolutamente nada. Isso é algo que não vai acontecer. Né? Quando eu estava chegando aqui, eu estacionei meu carro lá embaixo e eu olhei para cima no prédio para conferir se era aqui mesmo. E eu vi a Maíra estendendo roupa. E eu vi a Maíra estendendo roupa. Eu disse, não, é ali o apartamento. E eu achei isso tão natural. E Maíra, as tuas tarefas diárias, você leva como natural? Como é que você vê isso? Natural, eu faço tudo normal, como se eu enxergasse. Na minha é normal, é limpar a casa, fazer almoço, cuidar da neném. Que bacana. E ela estava tomando uma mamadeira, agora ela está querendo conversar também, né, Heloíse? Em relação à acessibilidade aqui do nosso município, o que vocês falam? Porque assim, eu até comentei antes também, as pessoas ultimamente gerou um comentário polêmico em relação às calçadas, né? De se fazer, cada dono da sua casa, enfim, fazer a acessibilidade nas calçadas. E gerou uma polêmica muito grande, porque eu não tenho dinheiro, porque a minha calçada já tá boa assim, porque assim tá bom, porque não sei o quê. O que vocês falam? Eu caminho bastante por São Miguel, sempre que é necessário, os caminhos que eu passo para chegar a algum lugar que eu necessito ir. De fato, eu encontro alguns obstáculos, entretanto, os trechos que estão acessíveis, me ajudam e muito, me traz uma segurança de que eu posso, de fato, seguir aquela marcação, a linha guia, e eu não vou encontrar uma surpresa, por exemplo, um buraco, uma calçada deteriorada. Isso é algo que me traz uma segurança. O que me espanta é que as pessoas não têm empatia pelo próximo, sem elas imaginarem que, da mesma forma que eu fui acometida do deficiência um dia, isso pode muito bem acontecer com qualquer outro ser humano. O descolamento de retina, evidentemente, não é uma doença hereditária, muito menos algo que é raro. Né? Isso, de fato, pode ser corriqueiro em algumas situações. Né? Então, assim, em um momento oportuno, vai saber lá no futuro, se a própria pessoa que hoje nega de padronizar uma calçada, de criar um meio de acessibilidade, não vai ser ela a própria beneficiária daquilo. Né? Veja bem que, haja vista que não é apenas a deficiência visual que está se beneficiando das calçadas acessíveis. É o idoso, é o cadeirante, é a família que gosta de fazer passeios durante a tarde. Então, assim, quem gosta de andar na calçada, toda esburacada, toda deteriorada? Ninguém, né? A gente não está livre. Eu não estou livre de andar na calçada e tropeçar no buraco. É isso aí, muito bem. Né? Numa rachadura. Então, é de extrema necessidade. Sim, eu acho assim que as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia pelo próximo e começarem a analisar se no futuro, né, se elas fossem o sujeito que estivesse naquela condição de necessitar de uma calçada padronizada, de uma calçada acessível, como é que ela se veria diante de algo totalmente ao inverso, né? O oposto daquilo que está se requerendo, né? Algo totalmente deteriorado. Então, eu acho que seria importante as pessoas de casa começarem a pensar nessa possibilidade, né? E nós teríamos muitos assuntos para falar, né? Sim. Mas a gente vai deixar um gostinho para quem está assistindo, porque futuramente eu vou voltar a conversar com vocês. Quero falar de dois amores, o de vocês e o de vocês como pais. Eu li uma frase antes de eu vir para cá que dizia, e eu quero ver se vocês concordam comigo, que ser pai e mãe vai muito além de qualquer limitação. Vamos dizer assim que a nossa experiência como pais é bem isso aí, vai muito além da nossa limitação, sabe? Não há impedimento assim que
nos faça nos colocar um medinho, né? Eu tenho uma deficiência, eu não quero ter um filho, ou eu não tenho a capacidade de cuidar dela. Pelo contrário, né? Pelo contrário, desde o momento que tivemos o conhecimento que a Maíra estava gestante, em momento algum nós nos retraímos, né? De falar assim, nós não temos essa capacidade de ser pais, né? Vamos entregar ela aos cuidados de alguém, né? Não, pelo contrário, nós temos condições, nós vamos ser. Até porque nós conhecemos várias pessoas que também compartilham a deficiência visual, que também são casais com deficiência visual e tem até 3 filhos, né? Entendeu? E é uma bênção. Se Deus abençoou vocês com a Heloísa, porque Ele sabia da capacidade de vocês. É isso aí. É a mesma coisa que eu sempre ressalto, né? Da mesma forma que não existe cadeado sem chave, Deus não dá um problema se você não consegue suportar. Exatamente. E outro amor que eu quero falar é o de vocês dois, porque é um amor muito lindo. E tem pessoas na sociedade que quando enxergam até outras pessoas, no caso, né, com certa deficiência, com alguma limitação, e dizem, mas eles não podem namorar, mas eles não podem estar juntos, quem que vai cuidá-los, quem isso? Então, vocês são símbolos, sim, de que o amor vale tudo, que o amor vale a pena e que se pode, sim, namorar com deficiência, casar, ter filhos. Sim, com certeza, até porque isso é só um plus, né? É só um plus, né? A deficiência, ela tem um detalhe. É um detalhe, ela tem que deixar de ser associada à incapacidade do sujeito, né? Uma coisa assim, uma deficiência, ela não é sinônimo de incapacidade. A deficiência é uma condição física ou sensorial que a pessoa herda, possui, tem, enfim, desenvolve, né? Mas a sociedade tem que deixar de imaginar que 2 pessoas que têm uma deficiência X ou Y, elas não conseguem viver sozinhas, elas não podem manter um relacionamento, independentemente se com outra pessoa com deficiência ou com alguém que é dita normal, né? Porque o normal não existe, né? Normal não existe, né? Ainda que não seja uma doença, uma deficiência física, pode ser uma deficiência sentimental, uma deficiência psicológica, né? Há muitas pessoas com deficiência psicológica. Entretanto, é somente o físico, né? Que é o notável, né? Ninguém consegue analisar o interior de outra pessoa, então por isso que a deficiência física ela acaba sendo mais taxativa, né? E o amor faz bem? O amor faz muito bem. O amor faz bem. Então eu quero agradecer a vocês por terem nos recebido aqui na casa de vocês, apresentado essa fofura que eu estou encantada da Heloíse e dizer para vocês que vocês são bênção. Se Deus deu a Heloíse para vocês, se Deus permitiu que vocês adquirissem essa deficiência, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo e Ele conhece o coração de vocês. Para você de casa, eu quero que vocês deixem um recadinho para eles. Eu imagino que é muito importante que quem nos assiste entenda e comece a retirar de circulação esse mito, né, que a deficiência do sujeito ela é um elemento que o incapacita de alguma coisa, né? É preciso entender que a deficiência ela não é sinônimo de espécie alguma de incapacidade. E uma frase que sempre me motiva bastante, eu não recordo o autor, mas ela diz bem assim, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Então, eu sou capaz de sonhar, eu tenho vários sonhos e é por isso que eu estou aqui, eu tento realizá-los. E eu sei que, de certa forma, essa mensagem que, de certa forma, a Dona Esther nos entrevistando vai passar para as pessoas, eu imagino que ao longo prazo ou curto prazo vai orientar um pouco mais as pessoas de que nem tudo aquilo que elas veem, nem todos aqueles preconceitos com o real sentido da palavra que elas têm quanto ao outro, é verdade, né? Quem sabe se aproximassem um pouco mais, se quisessem conhecer um pouco mais a vida daquela pessoa que elas julgam de forma precoce, elas iriam ver que é totalmente o oposto. A deficiência não é um símbolo de coitadismo, a deficiência não é nada mais a não ser um detalhe. E para você que nos assistiu aqui pela TVGC, compartilhe essa nossa conversa e eu agradeço e um super beijo e até quinta-feira que vem.